Talvez você tenha rolado o feed sem motivo, talvez alguém tenha compartilhado, talvez você nem saiba explicar por que clicou. Mas eu preciso te dizer uma coisa: isso não foi acaso. Existem momentos em que Deus não fala através de um trovão, não fala através de um sonho. Ele fala através de um vídeo, de uma frase, de um encontro simples que chega bem na hora em que sua alma mais precisava ouvir. E se você sentiu um aperto no peito só de ler o título, fica comigo, porque talvez esse seja exatamente o recado que você estava esperando há meses. A verdade que eu vou te mostrar hoje é simples de entender, mas profunda de viver. O que você diz, você recebe. Sua boca não é apenas um instrumento de comunicação, ela é um instrumento de criação. Cada palavra que você solta no ar carrega uma vibração, uma intenção, uma força espiritual que volta para você cedo ou tarde, do jeito que você menos espera. E enquanto muita gente passa a vida inteira pedindo a Deus por mudança, poucos param para perceber que a própria boca está sabotando a resposta da oração. Nos próximos minutos, você vai entender por que suas orações parecem não ser respondidas, por que você trabalha, se esforça, busca a Deus e mesmo assim sente que vive num ciclo que se repete. Você vai descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre o poder da fala. Vai entender como a mente funciona como um território espiritual e, ao final, vai viver um momento de oração guiada para reprogramar aquilo que você tem falado sobre si mesmo. Fica comigo até o fim, porque o que vem a seguir pode ser o divisor de águas que você estava pedindo em silêncio. Gênesis nos mostra o primeiro exemplo de criação através da palavra. Deus não apertou um botão, não estalou os dedos. Ele falou: haja luz, e houve luz. O universo inteiro nasceu de uma declaração. E o mais impressionante de tudo é que fomos feitos à imagem e semelhança daquele que cria com a boca. Isso significa que dentro de você existe uma centelha desse mesmo poder. Não no sentido de que você é Deus, mas no sentido de que sua fala carrega autoridade sobre a própria vida. Provérbios já dizia isso há milhares de anos. A morte e a vida estão no poder da língua. Não está escrito que a morte e a vida estão nas circunstâncias. Não está escrito que estão no dinheiro que você tem ou não tem. Está escrito que estão na língua. Ou seja, o mesmo instrumento que você usa para orar é o mesmo que você usa para reclamar. A mesma boca que canta um louvor é a mesma que diz eu nunca vou conseguir. E isso tem um preço. Pense com sinceridade por um instante. Quantas vezes você já disse estou falido, mesmo quando só estava passando por um mês apertado? Quantas vezes você disse eu sou assim mesmo, não tenho jeito, só porque errou uma vez? Quantas vezes você repetiu essa doença é hereditária, vai pegar em mim também? Sem perceber que estava profetizando contra a própria vida. Essas frases parecem inofensivas, parecem apenas desabafo, mas para o espírito, elas são decreto. E o que você decreta com convicção, você acaba vivendo. Existe um único momento neste vídeo em que eu vou citar um estudioso fora da Bíblia, porque a ciência da mente também confirma o que as Escrituras já ensinavam. Napoleon Hill, autor que passou a vida estudando o comportamento humano e o poder do pensamento, dizia que a mente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção suficiente, seja essa emoção positiva ou negativa. Ou seja, não importa se o que você fala é bom ou ruim, se você repete com sentimento, sua mente interior aceita como fato e começa a agir para tornar aquilo realidade. É por isso que a Bíblia nos ensina a guardar a boca, porque ali mora um poder que a maioria de nós nunca foi ensinado a administrar. Agora eu preciso te fazer uma pergunta difícil. O que você tem dito sobre o seu casamento? O que você tem dito sobre seus filhos? O que você tem dito sobre suas finanças quando ninguém está te ouvindo? Quando você está sozinho no carro? Quando você está deitado na cama antes de dormir? Porque é justamente nesses momentos de descuido que a verdade da sua boca aparece. Não é na igreja com o microfone na mão que sua fala revela o que você realmente acredita. É no silêncio da sua rotina. E aqui está algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado dessa forma. Existe uma diferença
entre desabafar e decretar. Desabafar é natural, é humano. Todos nós choramos, reclamamos, sentimos cansaço. O problema não é sentir, o problema é ficar. É transformar o desabafo em identidade. Uma coisa é dizer, hoje eu estou cansado e triste com a situação financeira. Outra, completamente diferente, é dizer, eu sou uma pessoa fracassada, dinheiro nunca fica comigo. A primeira frase descreve um momento. A segunda constrói uma prisão. E é dentro dessa prisão que muitos cristãos vivem sem perceber. Oram de manhã pedindo prosperidade e à tarde dizem, não tem jeito, esse país não dá certo para ninguém. Pedem cura na oração e depois dizem, essa doença é a minha cruz, vou carregar até o fim. Pedem restauração no relacionamento e em seguida dizem, homem nenhum presta, mulher nenhuma é fiel. Você está pedindo uma coisa com a boca voltada para cima e decretando o oposto com a boca voltada para o mundo. E o Espírito não distingue qual das duas é a oração de verdade. Ele simplesmente responde àquilo que é dito com mais frequência e mais intensidade. Se isso está mexendo com você agora, se você está reconhecendo padrões seus nessas palavras, escreva nos comentários, Senhor, guarda a minha boca. Escreva com sinceridade, porque esse é o primeiro passo para quebrar um ciclo que talvez já dure anos, talvez gerações. Vamos falar agora sobre um mecanismo silencioso que quase ninguém percebe. A repetição. Uma frase dita uma vez tem pouco peso, mas uma frase repetida todos os dias, durante meses, durante anos, deixa de ser apenas uma frase e se torna uma raiz. Ela desce, se fixa, se torna parte da estrutura de quem você pensa que é. E o pior é que a maioria dessas raízes foram plantadas não por você, mas por quem falou sobre você quando você ainda era criança e não tinha discernimento para filtrar. Quantas pessoas carregam até hoje a frase que um professor disse na infância? Você não é bom em matemática. Quantas carregam o comentário de um pai cansado? Você não presta para nada mesmo. Essas palavras ditas há 20, 30 anos continuam ecoando, continuam produzindo fruto, porque ninguém nunca as arrancou. E aqui está a boa notícia do Evangelho. Você não precisa carregar palavra nenhuma que não veio de Deus sobre a sua vida. Você tem autoridade para arrancar, para renunciar, para declarar o contrário do que foi dito sobre você. Jesus mostrou isso claramente quando disse que por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Não é sobre um juízo distante no fim dos tempos apenas, é sobre um princípio que opera aqui, agora, na sua rotina. Cada vez que você declara algo sobre a sua vida, você está, de certa forma, testemunhando contra ou a favor de si mesmo. E o Espírito Santo, que habita em quem crê, é sensível a essas declarações, porque ele opera através da fé, e a fé se expressa pela boca. Romanos nos ensina que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Percebe o padrão? A crença sozinha, guardada dentro do peito, não é suficiente. Ela precisa ser confessada, verbalizada, declarada. Isso significa que você pode até acreditar internamente que Deus vai te abençoar, mas se sua boca só produz queixa, sua confissão está contradizendo sua fé. E é exatamente essa contradição que trava tantas bênçãos que já estavam a caminho. Eu sei que isso pode doer um pouco de ouvir, porque talvez você reconheça esse padrão em você mesmo agora. Mas fica tranquilo, porque doer não é o objetivo. Curar é. E para curar, primeiro é preciso enxergar a ferida. No próximo momento deste vídeo, eu vou te mostrar como essa mesma boca que sabotou pode ser a mesma que restaura, e como transformar isso em um hábito espiritual diário, não apenas num momento emocional isolado. Continue comigo, porque se você sair agora, vai perder justamente a parte prática, aquela que transforma entendimento em mudança real. Vamos pensar em uma imagem que a própria Bíblia usa: o leme de um navio. Um navio pode ser enorme, pesado, cheio de carga, atravessando águas agitadas. Mas mesmo sendo grande, ele é direcionado por uma pequena peça, o leme.
A sua língua funciona assim. Ela parece pequena, parece simples, parece apenas uma parte comum do corpo. Mas aquilo que sai da sua boca começa a apontar a direção para onde a sua vida caminha. Quando você repete palavras de derrota, a direção interna começa a se inclinar para o medo, para a desistência, para a escassez. Mas quando você começa a declarar fé, vida, sabedoria e confiança em Deus, algo dentro de você começa a mudar de direção. Não é que a palavra faça tudo sozinha, mas ela orienta a sua postura, influencia suas escolhas e revela para onde a sua fé está apontando. Por isso, não basta apenas evitar palavras ruins. É preciso escolher todos os dias palavras que alinhem a sua mente, o seu coração e a sua fé com aquilo que Deus diz sobre você. Deixa eu te contar algo que ilustra bem esse princípio. Imagine duas famílias vivendo a mesma dificuldade financeira, no mesmo mês, na mesma cidade. Na primeira casa, todos os dias a mesa se ouve: não vai dar, esse mês vai faltar, sempre foi assim para nós. Na segunda casa, em meio à mesma dificuldade se ouve: vamos conseguir, Deus tem cuidado de nós até aqui e vai continuar cuidando. As duas famílias enfrentam o mesmo cenário externo, mas estão plantando terrenos completamente diferentes. E depois de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, você vai perceber que o ambiente de cada casa se tornou aquilo que mais foi falado dentro dela. Não porque a fala resolveu sozinha o problema, mas porque a fala moldou a postura, a esperança, as decisões tomadas em cada situação difícil. Isso também vale para como falamos sobre as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes um pai já disse sobre o filho num momento de raiva: esse menino não vai dar em nada. Quantas vezes um cônjuge já disse sobre o outro, num momento de mágoa: ele nunca vai mudar. Essas frases não ficam apenas no ar, elas se instalam na relação. E muitas vezes a pessoa que ouviu acaba, sem perceber, vivendo exatamente aquilo que foi declarado sobre ela. Abençoar com a boca não é apenas uma prática espiritual bonita, é uma responsabilidade real sobre a vida de quem está ao seu redor. Se você é pai, mãe, líder, cônjuge, amigo, sua boca também está semeando em terrenos que não são só os seus. Agora, eu quero te convidar para um exercício simples, mas que pode ser um marco na sua vida se você o fizer com sinceridade. Pense em 3 frases que você mais repete sobre a sua própria vida. Pode ser sobre dinheiro, sobre saúde, sobre relacionamento, sobre trabalho. Pense mesmo, não continue lendo sem pensar. Agora se pergunte: essas frases se parecem mais com uma oração de fé ou com um decreto de derrota? Se a resposta te incomodou, é sinal de que Deus está usando este exato momento para te confrontar com amor. Não para te condenar, mas para te libertar. Muitas pessoas confundem humildade com autossabotagem. Elas acham que falar mal de si mesmas é sinal de humildade, quando na verdade é uma forma sutil de descrença na obra que Deus já começou em suas vidas. A Bíblia diz que somos feitura de Deus, criados para boas obras, as quais Ele preparou de antemão. Isso significa que quando você diz "eu não sirvo para nada", você está, sem perceber, contradizendo o próprio testemunho das Escrituras sobre a sua identidade. Se você quer verdadeiramente mudar o rumo da sua história, comente agora: "eu sou feitura de Deus". Escreva isso com convicção, porque palavras escritas também carregam peso, também são uma forma de confissão pública da sua fé. E ao escrever, você não está apenas falando para os outros que estão lendo, você está reforçando dentro de si mesmo uma verdade que precisa se tornar mais forte do que qualquer mentira que você ouviu sobre si um dia. Agora, deixa eu te mostrar algo que talvez você nunca tenha ligado os pontos. Os momentos em que você fala sem filtro, no cansaço, na raiva, na exaustão, geralmente são os momentos mais reveladores. Não é o que você diz quando está tudo bem que revela sua verdadeira crença, é o que escapa da sua boca quando você perde a paciência. Se numa discussão você grita: "eu sabia que essa família ia acabar em desgraça", isso não surgiu do nada. Isso já estava sendo alimentado há tempo, só esperando uma brecha para sair. Por isso, o cuidado com a fala não pode ser um esforço só nos domingos,
na hora do culto, na hora da oração organizada. Ele precisa ser um estilo de vida, uma vigilância constante, porque o inimigo sabe exatamente onde atacar. Ele ataca justamente nos momentos de fraqueza, esperando que você diga com a própria boca a sentença que ele quer ver cumprida. E é exatamente por isso que a disciplina da fala é tão mencionada nas Escrituras, porque ela é um campo de batalha espiritual real, mesmo que invisível aos olhos. Tiago descreve a língua como um pequeno leme que direciona um navio inteiro, ou como uma pequena faísca capaz de incendiar uma floresta enorme. Pare e imagine essa imagem: um barco gigante, pesado, cheio de carga, sendo completamente guiado por um leme minúsculo. É assim que sua vida funciona. As grandes decisões, os grandes resultados, muitas vezes foram direcionados por pequenas frases repetidas que você nem percebeu que estava dizendo com tanta frequência. E existe outro detalhe importante. Você não fala apenas para o mundo exterior. Você também fala para dentro, no silêncio dos seus pensamentos. E essa fala interior é tão poderosa quanto a fala em voz alta. Às vezes até mais, porque ela não tem filtro social. Ela é a versão mais crua e honesta daquilo que você realmente acredita sobre si. Se dentro de você existe um diálogo constante de autocrítica, de comparação, de desqualificação, isso está moldando sua postura, sua confiança, suas decisões, mesmo que ninguém mais ouça. É hora de trazer luz para esse diálogo interno. E é para isso que eu quero te convidar agora para um momento diferente dentro deste vídeo. Se você puder, sem perder o áudio, feche os olhos por alguns segundos entre uma frase e outra. Respire fundo e deixe que essas declarações não passem apenas pela sua mente, mas alcancem o seu espírito. Não é sobre repetir mecanicamente, é sobre declarar com fé, como quem está falando diretamente com Deus e concordando com o que Ele já disse sobre você nas Escrituras. Primeira declaração: Senhor, eu escolho guardar a minha boca, porque reconheço o poder que ela carrega. Segunda declaração: eu renuncio a toda palavra de derrota que já declarei sobre minha própria vida. Terceira declaração: eu sou aquilo que a tua palavra diz que eu sou, e não aquilo que minhas circunstâncias tentam gritar. Quarta declaração: minha boca, a partir de hoje, vai concordar com as tuas promessas e não com meus medos. Quinta declaração: eu recuso viver preso a frases que outros disseram sobre mim no passado. Sexta declaração: eu creio, e por isso falo, e por isso recebo. Respire fundo mais uma vez. Sinta essas palavras se assentando dentro de você, não como um mantra vazio, mas como um ato de fé genuíno diante de Deus. Esse tipo de exercício, quando feito com constância, não muda apenas o seu humor do dia, ele muda o padrão de crença que sustenta suas atitudes diárias. E é a partir das atitudes diárias que a vida inteira se transforma, pouco a pouco, sem pressa, mas sem parar. Agora vamos falar sobre um hábito que pode multiplicar tudo isso: o cuidado com a fala antes de dormir. A última coisa que você pensa e fala antes de fechar os olhos costuma ser a semente que fica trabalhando durante toda a noite, porque nesse momento a mente está mais aberta, mais silenciosa, menos defendida pelas distrações do dia. Se você vai dormir reclamando da vida, remoendo uma mágoa, repetindo uma preocupação, você está entregando esse material para trabalhar contra você durante horas. Por isso eu quero te propor um pequeno ritual noturno de fé, simples mas poderoso. Antes de dormir, desligue as notificações, afaste o celular e reserve alguns minutos de silêncio. Respire devagar, solte a tensão dos ombros, do maxilar, das mãos. Depois, em vez de repassar mentalmente os problemas do dia, comece a agradecer. Agradeça por 3 coisas específicas que aconteceram, mesmo pequenas. Em seguida, declare em voz baixa uma frase de fé sobre o dia seguinte, algo como amanhã será um dia de favor e eu vou caminhar nele com paz. E finalize entregando a noite a Deus, dizendo com sinceridade: Senhor, guarda minha mente enquanto durmo e que eu acorde falando vida sobre mim mesmo. Esse pequeno hábito, repetido noite após noite,
começa a substituir décadas de fala automática negativa por uma nova linguagem de fé. E não é mágica, é constância. Assim como um corpo não fica saudável com um único treino, a mente e o espírito não se renovam com uma única declaração emocionada. É a repetição feita com sinceridade que constrói o novo padrão, o novo território, a nova vida. Deixa eu compartilhar contigo uma história simples, mas real, de uma mulher que um dia decidiu testar tudo isso na prática. Ela vivia repetindo, quase como um bordão, a frase: "Eu nunca tenho sorte com nada, tudo dá errado para mim." Não era maldade, era hábito. Era o jeito que ela tinha aprendido a lidar com as frustrações. Só que depois de ouvir um ensinamento parecido com esse, ela decidiu fazer uma experiência de 30 dias. Toda vez que percebesse essa frase subindo a garganta, ela trocaria por "Eu estou aprendendo e as coisas estão se ajeitando aos poucos." No início parecia forçado, quase artificial, porque a circunstância dela não tinha mudado da noite para o dia. Mas ela continuou dia após dia, sem desistir. Por volta da terceira semana, ela percebeu algo interessante. Não foi o mundo lá fora que mudou primeiro, foi o jeito dela de reagir às dificuldades. Ela parou de entrar em desespero a cada imprevisto. Começou a buscar soluções em vez de apenas lamentar. E pouco a pouco as portas que pareciam fechadas começaram a se abrir, não por mágica, mas porque uma pessoa que fala esperança age diferente de uma pessoa que fala derrota. Essa é a ponte que muita gente não enxerga. A palavra muda primeiro a sua postura interior. E é essa postura que muda as suas atitudes, e são as atitudes que, com o tempo, mudam os resultados. Não é feitiçaria, é um princípio espiritual que a própria Bíblia ensina desde o início da criação. Chegamos agora na parte final desta jornada, e eu quero te dizer com toda honestidade: se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez você tenha começado esse vídeo cético, talvez tenha começado cansado, talvez tenha começado sem esperar sentir nada. Mas se alguma dessas palavras tocou em algo real dentro de você, isso não veio de mim. Isso veio de Deus falando através de um meio simples, porque Ele usa o que está disponível para alcançar quem está precisando. Recapitulando o que vimos, suas palavras não são neutras, elas carregam poder de criação. A Bíblia ensina isso desde Gênesis, passando por Provérbios, até os ensinamentos de Jesus e as cartas dos apóstolos. Existe uma diferença entre desabafar e decretar, e o problema não é sentir, é permanecer numa fala que contradiz sua fé. A repetição constrói direção, e por isso a disciplina da fala precisa ser diária, não apenas em momentos de emoção isolada. E o cuidado com o que você fala antes de dormir pode multiplicar ou sabotar tudo o que você está tentando construir. Agora a decisão está com você. Você pode fechar este vídeo e voltar exatamente para o mesmo padrão de fala de sempre, ou pode escolher, a partir de hoje, vigiar sua boca como quem segura o leme da própria vida. Você pode continuar decretando escassez por hábito, ou pode escolher, mesmo em meio à dificuldade real, declarar a palavra de Deus sobre sua vida, sabendo que a mudança não é imediata, mas começa quando você escolhe uma nova direção e permanece nela. Se este vídeo te tocou, se você sentiu que essa foi realmente uma resposta que você estava pedindo em oração, eu peço que você faça duas coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, deixe seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando ouvir exatamente isso hoje. Pessoas que talvez estejam vivendo o mesmo ciclo de queixa e não sabem como sair. Segundo, se inscreva no canal porque toda semana trazemos novas reflexões como essa. E você não vai querer perder o próximo passo dessa caminhada de renovação. Antes de encerrar, escreva mais uma vez nos comentários. Agora, com tudo o que você aprendeu aqui. A partir de hoje, minha boca declara vida. Escreva com fé. Escreva como quem está fazendo um pacto consigo mesmo e com Deus. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes a resposta que uma pessoa está esperando de Deus está literalmente na sua mão, esperando apenas que você aperte compartilhar. Que a partir de agora,
Cada palavra que sair da sua boca seja plantada com consciência, com fé e com a certeza de que você está sendo transformado um dia de cada vez, uma frase de cada vez. Deus te trouxe até aqui, e Ele não faz isso por acaso.